Para quem é destro, a mão direita é a mão que você utiliza para fazer a maioria das coisas que você faz no dia a dia, né? A mão direita é a mão da ação clara, né? A qual age e também governa. Quando você escuta alguém dizer, fulano é o meu braço direito, está falando de que aquela pessoa é a segunda na escala de autoridade. Então a mão aqui, quando diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas, nós sabemos que as 7 estrelas, segundo o que João mesmo decifra aqui no versículo 20, as 7 estrelas são os 7 anjos, que acreditamos serem os 7 pastores, um de cada igreja. Então ele tem o controle da igreja em suas mãos, porque se essas estrelas são os pastores, que são os anjos, e que pastoreiam a igreja, são os líderes humanos da igreja, e ele tem na mão direita os pastores, ele tem os pastores em sua mão, significa dizer que realmente quem governa a igreja não é o pastor humano, é Jesus Cristo. O pastor humano é apenas o seu instrumento, é apenas o seu vaso, mas o Senhor da igreja é Jesus. O pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus, porque foi ele que morreu pela sua igreja, foi ele que padeceu pela sua igreja. Sua boca, essa palavra aqui não é o evangelho como nós poderíamos imaginar. Da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Fala da palavra do juízo. Lembre os irmãos que Jesus, quando veio, ele veio como cordeiro, ele foi rejeitado, ele foi vilipendiado, ele foi humilhado, mas ele virá agora como rei, como Senhor e como juiz, para executar justiça e juízo sobre a face da terra. Então essa afiada espada que sai da sua boca, ela diz respeito à palavra de juízo de Deus, de Jesus. Espada representa em algumas referências, em alguns textos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Lá em Efésios 6,18 diz que a espada é afiada de 2 gumes, né? Hebreus capítulo 4, verso 12 também diz que ela é apta para penetrar até juntas e medulas, dividir alma de espírito, e ela consegue esquadrinhar o coração do homem. É a palavra poderosa de Deus. É interessante também destacar o seu rosto. A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, de um Cristo preso, esbofeteado, com o rosto cuspido pelas pessoas que ali estavam assistindo aquilo que elas julgavam ser um espetáculo, mas um Cristo cheio de poder e de glória, um Cristo que se humilhou até morte de cruz, mas agora Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o seu rosto brilha como o sol na sua maior força, como o sol ao meio-dia. E assim como é o brilho do sol na sua maior intensidade, e não podemos mirar para ele, porque ele nos encandeia com sua luz, assim é a glória do Cordeiro de Deus. É assim que João descreve a glória de Jesus, sentado num trono de glória, no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então temos a sua mão, que é poderosa, que é firme, que governa, e a sua mão que nos protege e nos guarda. Por isso entendemos as palavras dele em João 10:28, que nenhuma das suas ovelhas se perderão, porque aquele que está na sua mão, ninguém as pode arrebatar. Nós temos a sua boca, a espada fala da palavra poderosa, uma espada que não há argumentos, não há como contra-argumentar, porque ela é verdadeira e fiel. E nós temos a glória dele representada pela luz do seu rosto, como o sol ao meio-dia. O verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto.
João está falando da experiência dele, pessoal. Ele diz: porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse verso, ele fala da sua perenidade, da sua eternidade, da sua existência eterna. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, mas Ele também é o consumador de todas as coisas. Nada, Paulo declara em Colossenses, nada existe se não for por Ele. Nada existe se não for para Ele. E no final todos reconhecerão que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. É isso que Paulo diz. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito para Ele, por Ele e por meio dEle. Ele estava na criação. Ele é o verbo de Deus, o Logos, a palavra de Deus. E por meio da palavra, Deus criou tudo o que existe. Ele estava na cruz, garantindo a redenção do homem. Mas estamos aguardando a sua volta gloriosa, quando Ele nos remirá para sempre, e estaremos transformados e glorificados com Ele em glória e em gozo eterno. Diferentemente e contrariando o deísmo, que é essa linha de pensamento a qual defende que Deus criou tudo que existe e deixou a sua própria sorte, Deus abandonou a sua criação. Nós acreditamos na doutrina da preservação, de que esse Deus não apenas criou e nos abandonou a própria sorte, mas Ele nos criou e Ele continua conosco, cuidando de nós. E mesmo não vendo esse cuidado, principalmente em momentos difíceis, em momentos de aflição, nós sabemos que Deus, Ele está conosco, que nem sempre Ele nos livra de aflições, da fornalha de fogo, mas é certo e é importante entender e crer que Ele entrará conosco na fornalha de fogo, que Ele vai estar conosco lá. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que não abandona o seu povo. E Ele mesmo diz: se o teu pai, tua mãe te abandonar, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Verso 18, nós finalizamos aqui: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João finaliza a descrição da visão do Cordeiro, mostrando o seu triunfo, mostrando a sua vitória triunfal. João está diante agora do Cristo da cruz, mas que venceu a morte, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Ele não está apenas vivo, mas está vivo para sempre. Ele ressuscitou não para morrer novamente, Ele ressuscitou e foi glorificado, venceu a morte, e jamais a morte o venceu, porque Ele triunfou sobre ela. Paulo diz isso em Romanos: ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Paulo encerra o texto dizendo que Cristo venceu o maior e o último inimigo do homem, a morte. Ele venceu a morte. Por isso, podemos dizer que aqueles que servem a Cristo não morrem. Não morrem. A passagem dessa vida para a eternidade é apenas uma viagem. Eles não morrem. Eles estarão eternamente com Jesus na glória, porque Cristo já venceu a morte por nós. Quem tem as chaves tem autoridade. É evidente e importante destacar, como afirmamos anteriormente, que muitas palavras aqui no Apocalipse são palavras simbólicas. Jesus, ele não tem literalmente uma chave em suas mãos. Ele não precisa de uma chave para abrir portas. A chave aqui, ela é apenas um símbolo de autoridade. Significa que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade. O que João está descrevendo tem a ver com aquilo que Jesus disse para os discípulos em uma das últimas
reuniões que ele teve com eles antes de ser assunto aos céus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É essa autoridade que é descrevida aqui, que é descrita aqui através do símbolo da chave. Chave é poder, chave é autoridade, e Jesus, ele tem todo o poder, Jesus, ele tem toda a autoridade. Eu queria concluir destacando a reação de João diante da visão do Cristo da glória. Quando João, ele vê o Cristo glorificado, o Cristo glorioso, como ele reage a essa visão tremenda, a essa visão gloriosa? Qual foi a atitude de João? E isso nos remete à verdade de como devemos nos portar diante dele. A sua atitude foi de profundo quebrantamento. Ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. O mesmo João que se debruçava no peito de Jesus, agora ele cai a seus pés como morto. Essa foi a mesma atitude de muitos homens que tiveram acesso a essa glória, que viram a glória de Deus, homens como Isaías, como Ezequiel, homens como Daniel, como Pedro, como Paulo, caíram aos pés do Senhor, o adorando, o glorificando. E eu fico, no mínimo, muito duvidoso quando eu vejo pessoas que têm esse hábito de cair no poder. Isso é uma prática que ainda existe no Brasil, em alguns núcleos protestantes, de cair no poder. Eu cheguei inclusive a participar de eventos onde vieram pessoas de fora e oravam e alguém caía no poder. Eu acredito, irmãos, que o Espírito de Deus não derruba ninguém, ele só faz levantar. Eu não encontro na Bíblia nenhuma significação para alguém ter que cair para receber uma operação divina. Não há sentido nisso. Na verdade, essa prática, como muitas outras, ou quase todas que surgem no Brasil e viram moda, foi uma cópia daquilo que muitos viram Benihim fazer. No seu auge ministerial, ele chegava a derrubar de 1000 pessoas num estádio lotado. Lançava o paletó do palco, e na direção que ele lançava o paletó, as pessoas caíam, e caíam realmente desmaiadas. E isso chegou no Brasil como uma tônica de que era o poder de Deus, era o poder do Espírito. Mas eu não encontro, irmãos, nenhum significado, nenhum sentido, pelo menos nas epístolas, nas cartas, de alguém caindo no poder. Sim, houveram homens que se prostraram, se curvaram, caíram quase que mortos diante da glória, tamanha era a glória de Deus. Só que uma coisa precisa ser dita nessa noite: a vida desses homens foi radicalmente mudada, foi radicalmente transformada. Poderá ser que eu até acredite que alguém caia diante da manifestação da glória de Deus, mas eu acredito que a prova não é a queda, de que é o poder de Deus, a glória de Deus. A prova são os frutos que virão depois dessa experiência. Se houve uma mudança, se houve uma transformação, quais são esses frutos? E aí sim, podemos nos arriscar a dizer que poderá ser que alguém caia sim no poder de Deus, mas isso certamente é algo pontual, não é algo normativo, não é uma norma das experiências com Deus. O certo é que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher, ele quer nos renovar. E a outra boa e grande notícia é que Jesus quer manifestar a sua glória para nós, cada dia. A glória de Deus é algo acessível a todos nós. Somos nós que não buscamos como deveríamos buscar. Somos nós que não nos inclinamos a ela, mas ela está acessível a todos nós. Então a nossa postura diante do mover de Deus, do Espírito, diante da glória de Deus, é nos prostrarmos, é nos rendermos.
A atitude de João, ela denota uma ideia de humilhação, de reconhecimento de que Jesus tem o poder, de que o Cordeiro tem toda a autoridade, de que Ele é o Senhor, e ele se prostra com uma atitude de reverência diante do Senhor. Então, que possamos buscar ter esse conhecimento de Deus como João, para que a nossa vida possa ser impactada por essa glória, por essa unção e por essa graça, e possamos viver neste mundo tão dominado pelo mal, mas não sermos afetados diretamente por ele, mas que a nossa vida esteja guardada em Deus, hoje e sempre. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.